Olá galera, vamos para o vídeo 2 da semana, que é a parte interessante, que é a parte das questões. Nós vamos ver como as questões de cilindro são bem simples e vai dar para desenrolar bacana. Questão 1, eu tenho uma lata cilíndrica, possui as seguintes medidas internas. O raio da base é 4 centímetros, a altura é 22 centímetros, e aí ele quer saber se nessa lata é possível armazenar mais de 1 litro de óleo. Então vamos lá. Pelo enunciado nós temos o seguinte: o raio é 4 centímetros, a altura é 22. Como ele está falando de armazenamento, está falando de capacidade, ele quer saber o volume. Quer saber se o volume dessa lata é mais de 1 litro ou menos de 1 litro. Então, para me encontrar o volume, eu só preciso de duas coisas: o raio e da altura. Então, quem é a fórmula do volume? πr ao quadrado h. Substituindo os valores, então o volume vai ser π vezes quem é r, 4 ao quadrado, vezes h, que é 22. Então, 4 ao quadrado, 16 vezes π, vezes 22. 16π vezes 22 vai ser 352 π centímetros cúbicos. Aí você lembrar o seguinte: o que é a questão? A questão quer saber se 322 centímetros cúbicos é mais de 1 litro ou menos de 1 litro. Aí você deve lembrar o seguinte, que eu já informei para vocês anteriormente que a mesma quantidade em centímetros cúbicos é a mesma quantidade em ml. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que 352 π é a mesma centímetros cúbicos, é a mesma coisa de 352 π ml. Bom, aí agora o que eu quero saber, 1 litro é 1000 ml, tá? 1 litro é 1000 ml. Então eu quero saber se 352 π é um valor maior do que 1000 ou se é um valor menor do que 1000. Então você deve lembrar o seguinte, que π o menor valor que eu posso aproximar π é 3,1. Então se eu fizer 352 vezes 3,1 vai ser 1091,2 centímetros cúbicos, que equivale a 1091,2 ml. Maior do que 1000, então cabe. Se eu quisesse considerar π com 3,14, vai ser 352 vezes 3,14 ia dar 1105,28 centímetros cúbicos, que é igual a 1105,28 ml, que também é maior do que 1000. Então, cada vez que eu aumentar casas decimais para π, eu vou aumentar o volume e todos esses valores são maiores que 1000. Então a pergunta é se naquela lata cabe 1 litro ou não. Então é possível armazenar mais de 1 litro numa lata que tem raio 4 e altura 22. Bom, questão 1 é questão bem simples. Questão 2. Determine o volume de um cilindro, sabendo que sua área lateral é igual a 250 π centímetros quadrados e que o raio da base é igual a 10 centímetros. Bom, pelo enunciado foi que ele me forneceu. Ele me forneceu a área lateral, que é 250 π, e me ofereceu o raio, que é 10. Bom, se você lembrar, eu falei que para mim encontrar o volume, eu só preciso de quem? Eu preciso da altura e preciso do raio. Só que na questão ele me deu o raio e não me deu a altura. Então, só que é o seguinte, você deve observar que ele me deu uma informação que eu não preciso, para mim, pelo menos teoricamente eu não preciso para me encontrar o volume, que é a área lateral. Só que essa informação ela vai ser imprescindível, por quê? Porque com a área lateral vai ser possível encontrar a altura. E após encontrar a altura, eu posso encontrar o volume. Então eu vou usar a informação da área lateral para me encontrar a altura, para poder encontrar o volume. Então a área lateral é quem? 2πrh, substituindo 2πrh igual a área lateral, e a área lateral é 250 π. Substituindo o r, eu vou ter 2π vezes r, que é 10, vezes h, é igual a 250 π. Então 2π vezes 10 vai ser 20π, 20π vezes h é igual a 250 π. Como eu quero h, vou isolar o h, então o h é 250 π sobre 20π. Cancela π com π, 250 para 20 vai dar 12,5
centímetros. Bom, agora que eu tenho o H e tenho o R, eu posso encontrar o volume. Quem é o volume? πRH, πr ao quadrado H. Então o volume vai ser π vezes o R, 10 ao quadrado, vezes H, que é 12,5. Então, 10 ao quadrado é 100, 100π vezes 12,5, e o volume é 1.250π centímetros cúbicos. E com isso nós finalizamos o valor do volume. Aí você pode perguntar, professor, eu não vou substituir o π por 3,14? Preste atenção, você só vai substituir o valor de π se a questão te fornecer o valor de π. Ele vai dizer na questão, considere π igual a 3,1, considere π igual a 3,14. Quando a questão te fornece o valor de π, você vai substituir. Se a questão não fornecer o valor de π, deixa a resposta em função de π, que dá menos trabalho. Tá? Então o volume é 250π centímetros cúbicos. Com isso nós finalizamos a questão 2. Vamos para a questão 3. A questão 3 diz assim, um reservatório cilíndrico de armazenamento de água possui 8 metros de diâmetro e 14 metros de altura e está vazia. Se ele receber água na razão de 160 litros por minuto, qual é o menor número inteiro de dias necessário para enchê-lo completamente? Use π igual a 22,7. Aqui a gente já vai substituir o valor de π porque ele deu o valor de π. Tá? Então vamos. Primeiro, o que a questão me forneceu? A questão me forneceu o diâmetro. E aí, cuidado. Para você encontrar o volume, você vai precisar do raio e não do diâmetro. E aí você deve lembrar que o raio é a metade do diâmetro. Então o raio é quem? O raio é 4 metros. O diâmetro é 8, o raio é 4 e a altura é 14 metros. E aí com o raio, a altura dá para me encontrar o volume. Quem é o volume? πr ao quadrado. Então o volume é π vezes quem é r? 4 ao quadrado vezes 14. Então o volume vai ser 4 ao quadrado, 16 π vezes 14. Então o volume vai ser 16 vezes π. Quem é π? A questão me forneceu 22,7 vezes 14. Então vai ser 16 vezes 22 vezes 14. Vai dar 4.928. Multiplicação de fração de cima com de cima, ou de baixo com de baixo. Então sobre 16 não tem número, é 1. 14 não tem número, é 1. Então vai ser 1 vezes 7 vezes 1, vai dar 7. Então o volume vai ser 4.928 sobre 7 vai ser 704 metros cúbicos. Como a questão lá me forneceu a vazão em litros, eu vou transformar isso aí em litros. E aí você deve lembrar o seguinte, que a quantidade de litros é a mesma quantidade de decímetros cúbicos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar de metro cúbico para decímetro cúbico. Depois, como eu encontro em decímetro cúbico, automaticamente eu encontro em litros. Então observe que de metro cúbico para centímetro cúbico, para decímetro cúbico, há uma casa, só uma casa para a direita. Como é cubo, cada casa representa 1000. Para a direita multiplica por 1000, para a esquerda divide por 1000. Como de metro cúbico para decímetro cúbico é para a direita, uma casa para a direita, você vai multiplicar por 1000. Então o volume é 704 vezes 1000, vai ser 704.000 decímetros cúbicos. E a quantidade de decímetro cúbico é a mesma quantidade de litros, então vai ser 704.000 litros. Bom, só que a questão não pede o volume. Não pede o volume, a questão pede a quantidade de dias. E aí ele diz que há uma vazão jogando 150 litros por minuto dentro desse reservatório. E aí ele quer saber quantos dias. Então, a coisa que a gente vai fazer? Vamos descobrir o tempo necessário para encher esse reservatório. Bom, para mim saber, eu vou fazer a regra de 3. Ele diz que a cada minuto jorra 160 litros. Então, quantos minutos eu vou precisar para encher 704.000 litros? Então, faz meios pelos extremos. X vezes 160 vai ser 160x.
704.000 vezes 1 vai ser 704.000. Então, x vai ser 704.000 dividido por 160. X vai ser 4.400 minutos. Aí observe o seguinte, a questão não pede em minutos, a questão pede em dias. Então, o que a gente vai fazer? Transforma esses minutos em dias. Então, transformando para dias, você vai lembrar o seguinte, um dia tem 1.440 minutos. Como é que eu achei esse 1.440 minutos? Um dia tem 24 horas, 24 horas tem 60 minutos, então eu faço 24 vezes 60, vai dar 1.440. Então, um dia tem 1.440 minutos. Quantos dias vai ter 4.400 minutos? Faz regra de 3 de novo. Então, T dias, T vezes 1.440 vai ser 1.440T igual a 4.400 vezes 1, 4.400. Então, T é 4.400 dividido por 1.440. Então, T é 3,05. Aqui, pessoal, tome cuidado que aqui tem uma pegadinha. Por quê? Porque o número está próximo de 3, está mais próximo de 3 do que de 4. Só que a aproximação aqui não vai ser para 3, a aproximação aqui vai ser para 4. Por quê? Como ele quer encher o reservatório, se eu colocar 3 dias, o reservatório não vai ficar cheio. Embora seja um tempo bem pequenininho que ele vai precisar para encher o resto do reservatório, mas nos 3 dias ele não vai encher e ele quer que esteja cheio. Então, como ele vai passar um pouco dos 3 dias, então a melhor aproximação é 4. Porque se eu aproximar para 3, ele não vai estar cheio. E 4, mesmo passando, mas 4 é o momento onde ele vai estar cheio. A aproximação é 4, então o número inteiro mínimo de dias para encher esse reservatório é 4 dias. E com isso nós finalizamos a questão 3. Questão 4. Um recipiente cilíndrico tem 20 centímetros de altura e diâmetro interno de 10 centímetros. Ele quer saber quantos quilogramas de mercúrio são necessários para encher esse vaso, sabendo que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Use π aproximadamente 3,14. Então, observe que essa questão ele quer a massa. E aí ele me deu o quê? Ele me deu a densidade. Então, observe que lá da química vocês têm uma fórmula que relaciona densidade, massa e mais uma grandeza, que essa grandeza é o quê? É o volume. Então, observe o seguinte. Como eu já tenho a densidade, com as informações que ele me deu na questão, dá para mim encontrar o volume. E aí, com a densidade e o volume, dá para mim encontrar a massa. Ok? Então, vamos primeiro. Antes de achar a massa, nós vamos achar o volume. Então, o volume ele deu o seguinte. Quais são as informações que ele deu na questão? Ele disse que o diâmetro era 10. Então, eu não preciso do diâmetro, eu preciso do raio. E aí eu devo lembrar que o raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 10, o raio é 5, a altura é 20. Então, com o raio e a altura, dá para me achar o volume. Então, encontrando o volume, nós temos o seguinte. O volume é quem? πr ao quadrado vezes h. Então, o volume é π vezes quem é R? 5 ao quadrado, vezes H, que é 20. Então, o volume vai ser 25π vezes 20. 25π vezes 20 vai ser 500π. E aí, como ele deu o valor de π, nós vamos substituir. Então, o volume vai ser 500 vezes quem é π? 3,14. 500 vezes 3,14 vai dar 1.570. Esse é o volume. Só que ele não pede o volume, ele pede a massa. Então, nós temos o seguinte. Para nós encontrarmos a massa, o que ele deu? O que a gente deve saber? Que densidade é igual a massa sobre volume. Então, a densidade ele deu na questão, o volume nós encontramos, e aí ele pede a massa, que é exatamente o que a gente vai procurar. Então, quem é a densidade? 13,6. Igual a massa, eu não sei quem é, o volume é 1.570. Meios pelos extremos, 1 vezes m vai ser m,
13,6 vezes 1.570, então 3,6 vezes 1.570 vai dar 21.352 gramas. Como ele quer em quilos, então a massa vai ser 21,352 quilos. E com isso nós finalizamos a primeira aula. Tchau, até a próxima aula.